Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Esse é o nosso momento a sós com Deus, com o devocional da Família Central de Praia Grande. Iniciaremos este devocional cantando um louvor ao nosso Deus, e nesse cântico nós estamos nos derramando perante ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, os versos de 6 a 10, que diz assim, o apóstolo Pedro orientando o povo de Deus: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. E esse texto nos chama a atenção para um seguinte tema: vitórias através da oração. E este é o momento, como nunca, precisamos orar mais e mais. Pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, pelas finanças, pelo trabalho. Irmãos, nós estamos diante de uma situação muito difícil e precisamos muito buscar ao Senhor. A palavra nos orienta que devemos nos humilhar sob a potente mão de Deus. O diabo, vosso adversário, como diz aqui a palavra, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse texto, o apóstolo Pedro nos chama a atenção para algo muito importante em tempos de crises e ansiedades. Este é um momento fértil para a depressão, para a angústia, para o desespero, devido à situação que se instaurou no país por oportunismo. Nós estamos realmente diante de uma epidemia, mas estamos diante também de outras epidemias. E que Deus nos ajude, nos oriente. Pedro, o apóstolo, diz que
quando nos humilhamos em oração diante de Deus, logo teremos vitória sobre a ansiedade, sobre o medo, a angústia e vitória sobre a depressão e tudo aquilo que se levantar contra o povo de Deus, contra a nação, contra a igreja. Nós precisamos nos humilharmos sob a potente mão de Deus em súplica e oração. Diz aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que as vossas ansiedades precisam ser apresentadas a Deus por meio da oração. Qual é a forma que vamos chegar diante de Deus neste momento? Orando. Esse é o momento que devemos fazer. Amanhã é um dia-chave para a nossa nação, de povo de Deus. Temos que orar pela nossa nação, pela a vitória da nossa nação, a salvação, a libertação da nossa nação de tantas epidemias que têm surgido, não apenas para matar um ou outro, mas para destruir a nação. E nós precisamos sim orar pela nossa nação, pelo nosso presidente, buscando essa força dos altos céus. Muitos estão zombando disso, desse jejum e oração, porque não conhecem a palavra de Deus, são ímpios. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, isso o apóstolo orienta a igreja de Filipos da seguinte forma: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Filipenses 4, verso 6. Tá? Então vejamos que, voltando aqui para Pedro 5,7, ele diz o quê? Que Deus tem cuidado de nós. Amados, o nosso Brasil, a nossa igreja, a família, o povo de Deus, tudo tem passado por muitas crises, muitas lutas para serem destruídos, ou sermos destruídos. Mas Deus não deixou e não vai deixar dessa vez. Vamos orar. E temos que descansar em Deus. É o que a palavra diz. Lançando sobre Ele, sobre Deus, a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vejamos que Deus nos dá vitória sobre tudo isto que está acontecendo. Essa inquietação, esse disse-me-disse, essa busca, essa tentativa de destruição, de desmontar o governo central do Brasil, o geral aqui, o presidente, e cada um com a sua ganância, e querendo cada um, aproveitando o momento para tirar proveito. Nós, amanhã, domingo, jejum e oração, para Deus confirmar essa vitória no abreviado tempo possível. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, cada um em sua casa, cada um diante aí, Senhor, da sua telinha, mas nós aqui estamos ligados com uma corrente, unidos, Pai, com esse propósito, primeiramente, de descansar o nosso coração, a nossa alma no Senhor, descansar a nossa vida, e ao mesmo tempo suplicando pela família, para que ela não seja destruída, pela escola, a educação, a saúde, pelas finanças do país que tem sido levado pela corrupção durante esses anos e tem deixado o país empobrecido. E nós queremos, Pai, que o Senhor salve esta nação da mão desses que estão trabalhando, estão tramando para derrubar a nação, para tirar a nação da mão daquele que não tem dolo, para entregar novamente na mão da corrupção. Deus, abençoa-nos, abençoa o Brasil, abençoa a igreja, a família, abençoa-nos, ó Pai, e fortalece-nos e dá-nos a vitória em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amados, aqui fica o nosso aperto de mão, o nosso abraço carinhoso e o nosso beijo. A pastora também está mandando aqui o seu ósculo santo para você, que Deus abençoe em nome de Jesus.